Olá, bem-vindos a mais uma aula de Geografia, né? E nós voltamos às aulas nesse segundo semestre de 2021, falando sobre os lugares e as suas paisagens. Os lugares que conhecemos. Na nossa casa, a rua, o bairro onde moramos, um parque que frequentamos, uma escola onde nós estudamos, ou até mesmo a praia para aqueles que podem frequentar, né? Todos esses lugares, desde que nós nascemos, frequentamos esses e outros, né, diferentes lugares. E em cada um desses lugares podemos aprender coisas novas, seja brincando, estudando, ajudando nos afazeres domésticos, seja nas relações, né, que estabelecemos com as pessoas à nossa volta. E é por isso que esses lugares, eles representam nossos espaços de vivências, nos quais nós mantemos relações de afetividade e de identidade. E nós nos identificamos com esses lugares. Ou seja, esses lugares que nós frequentamos, nós também convivemos com diferentes pessoas. Podem ser familiares, vizinhos, professores, até mesmo colegas de escola. Quando nós vamos, por exemplo, a um restaurante ou a uma pracinha, a uma feira, onde tem pessoas, como está aqui representado na imagem, né, um tipo de feirinha onde você pode, né, comer e etc. Nós também estamos estabelecendo relações com aquelas pessoas que trabalham ali. E a convivência com essas pessoas, ela reforça a nossa ligação com o lugar onde a gente vive, com o qual nós passamos a nos identificar. Além disso, as amizades que estabelecemos podem, né, aumentar aí a afeição que a gente tem pelo lugar onde a gente mora. É importante nós sabermos também que nós podemos e devemos ficar atentos e exigir dos órgãos responsáveis, né, melhorias na infraestrutura, ou seja, melhorias nos lugares onde nós frequentamos, né, os lugares que fazem parte da nossa vida. Podem ser cobradas, por exemplo, ações em relação à iluminação pública, à segurança, ao calçamento, à pavimentação das vias, a criação de áreas de lazer, conservação de áreas verdes, entre outras coisas. E também, pessoal, os lugares e há lugares e também há diferentes modos de vidas, né? Ou seja, não há um lugar apenas. Existem diversos lugares e eles são diferentes entre eles. Você já deve ter assistido filmes, ou visto em viagens que você deve ter feito, ou lido em livros, ou até mesmo acompanhado pela internet, que além dos lugares que vivenciamos, existe uma infinidade de outros lugares em nosso país e no mundo, que são ocupados, vivenciados e transformados pelo ser humano. A seguir, nós vamos ver nessas imagens dois lugares diferentes entre si. Essa primeira imagem, ela é uma imagem da aldeia. Essa aldeia ela se chama Calapalo. Ela fica no Mato Grosso do Sul. Essa aqui, ó, é uma imagem de uma plantação de soja. Ela também fica no Mato Grosso do Sul. E aí, o que é que nós tiramos disso? É que em um mesmo estado, por exemplo, nós podemos ter lugares diferentes entre eles, com coisas, com culturas, com atividades acontecendo de formas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, quando nós nos desligamos aqui do Brasil e encaramos que no mundo há outras culturas, há outros povos, nós vamos entender que esses povos, eles têm histórias, têm tradições, costumes, religiões e línguas que os diferenciam uns dos outros. Além disso, os lugares eles possuem características naturais próprias que os distinguem dos demais, como o tipo de relevo. Por exemplo, às vezes os lugares apresentam áreas montanhosas, ou às vezes esses lugares eles têm lugares planos. Ou a temperatura é diferente, às vezes ela é elevada, ou seja, muito quente ou uma temperatura muito baixa, é muito frio. Como às vezes há lugares que nevam,
ou às vezes é aqui como no Ceará, que não neva. E aí essas características, elas também influenciam no modo de vida de cada um desses povos. E esses lugares, gente, eles são para todos? Bom, ao observar, né, todos esses lugares, a gente entende que tem lugares que nós precisamos deles para que a nossa vida ela seja satisfatória. Como assim? Nós somos cidadãos brasileiros e temos direito ao acesso à educação. Logo, nós podemos ter acesso à escola, à saúde, ou seja, nós temos acesso também à questão dos hospitais. Mas há certos lugares que só quem pode, né, que quem tem como pagar, pode visitar. Por exemplo, nessas imagens aqui, ó, a gente vê 2 lugares. Esse primeiro aqui é uma praça pública. E existe esse nome público porque eles têm um acesso liberado para qualquer cidadão. Já aqui nós temos a imagem de um teatro que só pode ser frequentado se você tiver como pagar para entrar nesse lugar. Ou seja, isso quer dizer que nem todos os lugares são para que todos frequentem. Esses lugares, eles normalmente só podem ser frequentados por pessoas que têm condições, né, de pagar por esse acesso. E aí as pessoas que têm renda mais baixa, geralmente elas não têm condições financeiras de frequentar esses lugares. Às vezes, para sanar essa dificuldade que nós encontramos, né, os governos eles fazem alguns movimentos, algumas intervenções para que as pessoas também tenham acesso à cultura sem que elas precisem pagar por isso. Mas isso não entra mais a questão de que esses lugares como esse teatro, eles ainda existem, né? Lugares que você só pode frequentar se você tiver como pagar. Mas é bom destacar que lugares, eles são dignos para todos. Ao nascer, toda pessoa passa a ter vários direitos, né? Direito à moradia, à alimentação de qualidade, à educação, à justiça, à liberdade de expressão, entre outros. E o nosso país, esses direitos, eles são assegurados a todos os indivíduos, de forma, né, que esses direitos eles são reunidos na Constituição Federal. Apesar que esses direitos, né, são garantidos por lei, muitos brasileiros são privados, ou seja, não têm esses direitos realizados, né? Por exemplo, não têm uma alimentação de qualidade ou não têm acesso a uma moradia digna. Contudo, cabe a cada um de nós, cidadãos, lutar para que esses direitos sejam respeitados e colocados em prática. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio da organização da comunidade em associações de bairros, sindicatos de trabalhadores, por exemplo, entre outras opções. Ou seja, você, como cidadão, você pode procurar no seu bairro encontrar se aí onde você mora existe essa associação de moradores. E aí você pode tentar se engajar para conseguir exercer, né, conseguir que os seus direitos sejam cumpridos. Bom, a aula foi basicamente sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a questão de que nós temos acesso, né, a lugares públicos e a lugares privados, que nós não vamos poder ter acesso como qualquer outra pessoa. Mas há lugares diferentes em diversos ambientes diferentes. Aqui no Iguatu, aqui no Ceará, por exemplo, nós temos diversos lugares, diversas culturas acontecendo, diversas atividades sendo desenvolvidas e todas de formas bastante diferentes entre elas. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham conseguido acompanhar. E é isso. Obrigada. Até a próxima aula.